Oi, 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 quinto ano! Estamos mais uma vez aqui de volta com a nossa aula de língua portuguesa. Dessa vez com um livro novo, não é isso? Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. E hoje a gente vai fazer o quê? Vamos fazer a leitura do nosso componente novo, né? Olha o cheirinho do livrinho novo, ó. Gostoso, né? Pois é, segundo bimestre, volume 2. E a gente abre aonde? Na primeira página, nós estamos começando agora. Então, nós vamos ler aqui, ó, os temas que nós vamos ver. O que há de novo, que ideia você defende, o que é envelhecer. Mas hoje, olha que imagem bonitinha, vocês estão vendo? Hoje nós vamos falar justamente a respeito de temas que envolvem justamente a era da tecnologia em relação à geração de hoje e a geração que é mais experiente, como nossos avós. Então, nós vamos ver o que há de novo. Bom, pessoal, na seção troca de ideias, como vocês podem ver aqui, nós estamos vendo imagens de uma vovó ou de um vovô, né? Acho que é um vovô, né? E uma criança, deve ser o seu netinho, né? E aqui está dizendo o seguinte, que os especialistas afirmam que idosos que convivem com pessoas mais novas se sentem menos sozinhos e passam a enxergar um sentido maior na vida. Em alguns casos, o entusiasmo aumenta tanto que eles podem até ter mais disposição para enfrentar doenças ou outros obstáculos. Esse é um desenho que a gente tem aqui na sessão troca de ideias e a gente vai poder discutir um pouquinho melhor sobre isso na nossa sala de aula virtual, tá bom? Aqui nós temos algumas questões propostas pelo livro, né, acerca da análise dessa imagem, que diz assim, você convive com alguma pessoa idosa? Se sim, relate uma experiência do convívio com essa pessoa. Você vive com seu vovô, com a sua vovó, com um tio mais velho, uma tia mais velha? Como é que é viver com eles? O que uma pessoa idosa pode fazer por você? E o que você pode fazer por essa pessoa, né? E o que você sabe sobre o modo de vida dos idosos? Então você vai pesquisar um pouquinho para responder essas 3 questõezinhas que estão propostas aí na atividade da página 2, tá bom? Mas o foco que a gente vai ter hoje é justamente sobre isso. Nós estamos falando nesse capítulo 4 todo a respeito do convívio com as pessoas mais idosas e como que nós poderemos ajudá-las ao longo desse convívio. Mas a gente vai ver também hoje um gênero textual novo chamado reportagem. Reportagem é um pouco diferente de notícia, tá bom? A notícia, ela é um pouco mais resumida, mais sintética. Ela é mais breve. A reportagem, ela é mais profunda, ela é mais densa, ela é mais completa, tá bom? Então, nas reportagens, a gente pode conhecer histórias que dizem justamente a respeito desses assuntos que nós estamos vendo, como, por exemplo, o convívio das crianças mais jovens, né, dos meninos mais jovens, com as pessoas mais idosas. E aí, nessa reportagem, está sendo abordado aqui, então, a revolução dos robôs. E não é qualquer tipo de robô, hein? A revolução dos robôs cuidadores, ou seja, pessoas que estarão cuidando de pessoas mais velhas no futuro. Você concorda com isso? Você acha que isso é interessante? Que os robôs façam o nosso trabalho em relação ao cuidado, vamos dizer assim, ao cuidado com os idosos, cuidado com nossos avós, por exemplo? É uma coisa a se discutir, né? Mas antes da gente seguir com a leitura da reportagem, deixe-me te apresentar aqui alguns itens que são importantes da gente conhecer aqui. Bom, pessoal, na reportagem, a gente precisa ter uma visão ampla para alguns itens que ela possui. Por exemplo, essa linha toda escrita numa letra diferente, maior, mais visível, em vermelho, que diz a revolução dos robôs cuidadores está por vir, é uma pergunta, né? A revolução dos robôs cuidadores está por vir, certo? O que a gente diz? Como que a gente chama essa parte da reportagem? Aqui vai ser o título, tá bom? O título da reportagem, certo? Muitas vezes a gente pode chamar até de manchete, né? Mas é o título da reportagem, sempre colocado em letras diferentes, maiores, para chamar a atenção do leitor, tá certo? Bom,
A gente tem aqui, nessa parte mais abaixo, uma linha com algo escrito em azul, com a letra um pouco menor. E está dizendo assim: um futuro de cuidadores robóticos está mais próximo do que podemos imaginar. Essa linha que está escrita de azul, com uma letra um pouquinho menor que o título, a gente vai chamar justamente de linha fina. Essa linha fina, ela traz uma ideia um pouco mais completa do assunto que o título já propõe. Então, quando eu vou ver uma reportagem, é lógico que o título grande me chama a atenção, mas quando eu leio a linha fina, ela me traz uma ideia um pouco mais completa do que seria tratada na reportagem. Aí aqui, a gente tem outras 3 linhas colocadas logo entre o título e a linha fina, e elas me permitem ver quem é o autor dessa matéria de reportagem, que é o Peter Ray Allison. Posso ver também o suporte de publicação, que aqui no caso foi a BBC Future, ou seja, deve ser um canal, deve ser um veículo que vai levar essa informação pela internet. E aqui nós temos a data de publicação, que foi publicada em 5 de junho de 2019. Então você tem então aqui o título, o autor, né, da nossa publicação, o veículo, né, o suporte da publicação, a data da publicação e a linha fina. E agora a gente vai ver a reportagem para depois a gente responder algumas questões, tá bom? Então aqui diz assim, filmes como Frank e o Robô de 2012 e Eu, Robô de 2004, assim como desenhos animados como Os Jetsons, retratam um futuro onde empregados robóticos realizam tarefas domésticas, permitindo que as famílias passem mais tempo juntas e que os idosos fiquem independentes por mais tempo. Um futuro de cuidadores robóticos está mais próximo do que podemos imaginar. Aspiradores de pó e cortadores de grama autômatos já estão disponíveis, por exemplo. E no Japão, já existe uma intensa absorção de tecnologias de assistência e reabilitação para o cuidado de idosos. O robô Pepper, da Universidade de Middlesex, em Londres, apareceu recentemente diante de um comitê parlamentar no Reino Unido para responder a perguntas sobre o papel do robô na educação. Os robôs cuidadores, enquanto isso, são um fenômeno relativamente recente. Com o envelhecimento populacional no mundo, há uma crescente demanda por assistência na rotina de idosos. No entanto, a falta de cuidadores disponíveis poderá provocar uma crise no futuro próximo. O Japão, por exemplo, prevê enfrentar um déficit de 370 mil cuidadores até 2025. Então, nós estamos lendo aqui a nossa primeira página da nossa reportagem e como vocês podem verificar aqui também, algo que nos chama muita atenção é a maneira como o verbo ele é empregado nessa leitura. Para que uma notícia se torne muito mais próxima do seu leitor e chamativa ao seu interesse, os verbos serão sempre conjugados no presente, tá? Isso é uma forma muito ampla, muito fácil e muito utilizada pelos veículos de reportagem para chamar a atenção do seu leitor, tá? Aonde eu posso verificar isso? No segundo parágrafo, um futuro de cuidadores robóticos está mais próximo do que podemos imaginar. Está. Ele está dizendo que é para agora, que é imediato, certo? No terceiro parágrafo, no Japão já existe, tá vendo? Já existe uma intensa absorção de tecnologias. Aqui diz, no 1, 2, 3, 4, no quinto parágrafo, os robôs cuidadores, enquanto isso, são um fenômeno relativamente recente. Ou seja, tudo que você vai ler numa reportagem vai ser tratado de uma maneira muito presente. Então, o tempo verbal que a gente vai utilizar é no presente. Então, as formas verbais, elas serão sempre colocadas no presente, para você entender que você está muito próximo dessa matéria, desse conteúdo. E seguindo aqui para a página 4 já, né? Página 4, nós temos aqui um segundo título, tá vendo aqui em cima?
Possibilidades tentadoras, ou seja, a gente vai continuar essa notícia agora utilizando mais um assunto dentro daquele, e perceba que a gente tem aqui alguns itens grifados. Esses itens fazem parte do nosso vocabulário que estão colocados na parte de baixo da página, para depois você se identificar com o que está sendo falado aqui. Então diz assim, ó: embora as atuais tecnologias de assistência ainda estejam muito longe de preparar nossas refeições ou realizar nossas tarefas domésticas, elas dão uma tentadora ideia das possibilidades futuras. A maioria dos robôs hoje é usada na indústria pesada e na manufatura, onde tarefas perigosas e repetitivas são realizadas rotineiramente por sistemas automatizados. No entanto, esses robôs industriais pesados não são projetados para operar na presença de pessoas, pois se movem rápido e são feitos de materiais rígidos que podem causar lesões. Os robôs colaborativos de hoje, ou cobots como são chamados, são feitos de materiais rígidos. Ao trabalhar próximos de seres humanos, sua velocidade é controlada para garantir que eles possam interagir de forma segura. E para melhorar a segurança, as próximas gerações de robôs colaborativos devem ser feitas de materiais mais macios, como borracha, silicone ou tecido. Esses robôs são seguros por natureza, devido às propriedades materiais de que são feitos, diz Elge Ruderman, roboticista da University College London. Olha que interessante aqui nessa parte, ó. Aqui nós temos, então, uma frase de um especialista. O especialista Elge Ruderman. Por que foi colocada essa frase desse especialista aqui? Foi colocada a frase dentro da reportagem para dar mais credibilidade. Quando se coloca o nome de pessoas que são especialistas na área dentro de uma reportagem, ela fica com mais crédito. As pessoas tendem a acreditar mais naquilo que está sendo colocado. Por quê? Um especialista em robótica, né, formado pela University College London, está testificando que é real. E olha como foi colocada a frase dele entre aspas, o que significa que a frase foi mantida íntegra. É exatamente isso que ele falou. A frase não foi transcrita ou não foi feita uma paráfrase sobre o que ele falou, ou seja, não foi interpretada, foi colocada como realmente ele disse. E no no parágrafo subsequente diz assim, ó: eles prometem alcançar a precisão e a repetibilidade dos atuais robôs colaborativos e ao mesmo tempo garantir uma intenção segura com os humanos. Novamente essa frase aqui, ó, colocada entre aspas, para dizer para nós entendermos que ela foi mantida na íntegra. Foi exatamente isso que ele quis dizer e que ele disse, tá bom? Continuando. Um dos maiores desafios é que o sistema de interação de robôs com humanos ainda não estão totalmente desenvolvidos. Eles funcionam até certo ponto, mas podem facilmente se confundir como aspiradores de pó robóticos que não retornam à base de carregamento. Em condições simples de laboratório, os robôs conseguem determinar o melhor caminho a seguir, mas em um ambiente real, como uma casa cheia de mesas, cadeiras e bagunça. E é bem diferente. Muitos desses algoritmos foram desenvolvidos em laboratório e são relativamente simples em comparação com o nível de desordem. A atividade humana dentro de uma casa real, explica mais um especialista, Nicola Bellotto, cientista da computação da Universidade de Lincoln e gerente técnico da Enricme, um projeto que visa construir robôs para ajudar a cuidar de idosos. Você vê que então que nessa reportagem nós temos aqui duas opiniões de dois especialistas em diferentes áreas, um roboticista e um cientista da computação. Olha que interessante. E o mais interessante ainda, quando nós vimos essa propagação de ideias trazida por esses experts da área, nós podemos dizer o seguinte: eles sofreram uma entrevista. Tá bom? Para que uma reportagem seja publicada é necessário ter a entrevista e os entrevistados vão dizer coisas que podem ou não ser levadas ao pé da letra, como eles estão dizendo. Então a gente diz que houve discurso direto
quando a fala do entrevistado foi reproduzida do mesmo jeito como ele diz. Então, geralmente vão ser utilizados ali as aspas para mostrar que ele disse isso na íntegra. Ocorre, então, discurso indireto quando a fala do entrevistado é reproduzida com as palavras do jornalista. Então, o jornalista, ele vai sempre dizer assim, em entrevista, fulano de tal disse isso, isso, isso. Mas aí o jornalista, ele pode interpretar da maneira como ele quiser. Então, não é uma coisa assim muito assim certa de que ele disse exatamente aquilo. Agora, quando o discurso é direto, a fala do entrevistado vai ficar toda, né, protegida, sem nenhum tipo de alteração. Do jeito como o entrevistado falou, é que vai ser publicado na reportagem. E é discurso indireto quando o jornalista vai, vamos dizer assim, ele vai reproduzir com as suas próprias palavras aquilo que o entrevistado ele disse em entrevista. Deu para entender mais ou menos? Ok, a gente vai para a nossa sala de aula virtual entender melhor como funciona então a questão da reportagem, vamos entender como funciona esse gênero textual e vamos solucionar algumas questões propostas aí nas páginas seguintes para a gente interpretar melhor, entender melhor como o gênero reportagem funciona. E vamos ler várias reportagens ao longo das nossas aulas de português que estão top de linha, todas falando a respeito do quê? Das gerações que são mais idosas, né? Como você viu aqui nessa entrevista, robôs cuidadores já estão a caminho. Então, vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, tá certo? Então, um beijo para vocês. Até daqui a pouquinho na sala de aula virtual, às 8 horas da manhã, eu entro na sala virtual para falar com vocês, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.